Fala aí pessoal, bem-vindos ao quarto episódio dessa série. Tema da vez, quem vos fala? Leonardo Furtado. Tema da vez, requisitos de protocolos de rede. Aqui vamos um pouquinho além, ou darmos mais opções de detalhamento sobre aquelas tantas regras do conceito de estabelecimento de regras que foi citado no episódio anterior. Vejamos alguns pontos interessantes aqui. Então, novamente, numa comunicação em rede você tem que ter uma origem da mensagem, um receptor, um destinatário, que se comunica através de um canal, que é uma rede, ou várias redes, enfim, vamos botar todas as redes como uma única coisa, um canal, né? Então temos que definir o quê? A origem da mensagem, da informação, o seu destinatário, tá? E os protocolos empregados em redes de computadores que vão definir como essas coisas vão acontecer. Algumas das possibilidades em termos de requisitos. Vamos ver. A primeira delas, codificação das mensagens. Eu preciso transformar aquela mensagem numa forma, tem que codificá-la para que ela seja encapsulada na minha pilha de protocolos e principalmente modulada ou transmitida pela rede, pelo canal. Há procedimentos de contenção, de acesso ao meio físico, de controle de fluxo, de preparação, de identificação dos bits, inclusive. Ou seja, onde que começa a parte da transmissão que cita os endereços de rede, onde começa a parte da transmissão que cita qual que é o protocolo de camada superior, aquele payload está transportando, qual que é a parte que vai identificar qual aplicação de fato está sendo transportada pela rede. Ou seja, essa parte bem importante ali dentro. A formatação e o encapsulamento das mensagens, porque, como foi comentado, temos uma pilha de protocolos, tanto no seu host remetente quanto no host destinatário. Então, quando a informação é produzida, ela vai ser encapsulada na pilha de protocolos local do seu host, do seu computador, e depois preparada para transmissão na rede. Então, protocolos dependem de outros protocolos para que esse serviço seja implementado. Eu dei o exemplo lá no primeiro ou no segundo episódio, na verdade, que eu falava justamente disso. Você tem o HTTP, que é o que você usa para estar acessando esse vídeo aqui agora. O HTTP ele vai reger uma série de procedimentos, mas aí tem o transporte, mas aí você precisa de rede, aí você tem a camada de rede, o protocolo IP, mas você tem que transmitir aquilo ali sobre uma rede sem fio, ou uma rede com Ethernet par trançado, ou sobre uma fibra óptica, entendeu? Tem várias coisas ali dentro. Então são protocolos que se cooperam num formato comum, e esses formatos vão sendo adicionados no payload e ocorre o que nós chamamos de encapsulamento, coisa que você verá com mais detalhes quando falarmos de modelo de referência OSI ou quando eu for exemplificar a pilha TCP/IP. Tamanho da mensagem, será falado daqui a pouco, tempo da mensagem e opções de envio da mensagem. São coisas básicas aqui, não tem nada muito avançado, muito pelo contrário, são coisas básicas que ocorrem a título de requisitos de protocolos de rede. Vejamos alguns casos aqui. Bom, o primeiro caso aqui da codificação da mensagem, tá, que foi comentado há pouco. Então, uma das primeiras coisas que tem que acontecer na hora de você for transmitir uma mensagem é a sua devida, né, codificação. Então, o que é a codificação de fato? É o processo de conversão de informações em outra forma aceitável para a transmissão. Então, cada tipo de rede tem sua arquitetura ou seus componentes relacionados à transmissão. Como é que os dados são transportados sobre a rede? Então tem que pegar aquela mensagem e fazer a formatação dela e, consequentemente, ou posteriormente, a codificação. Uma das primeiras coisas, na verdade, que ocorre é a codificação desses dados para um formato aceitável para a sua transmissão. E a decodificação que ocorre a título de processo inverso. Então, você codifica aqui no remetente e decodifica aqui no receptor, no destinatário. Para não confundir, não misture esse procedimento de codificação com protocolos de segurança, embora exista isso também a título de codificação, mas não foque nisso agora. Foque apenas no seguinte: eu tenho que pegar essa mensagem e convertê-la num formato aceitável, compatível com aquela tecnologia de transmissão para a sua efetiva transmissão. E a decodificação é o processo inverso.
O outro requisito aqui que eu comentei é a parte de formato e encapsulamento. Então, quando uma aplicação ela produz dados, esses dados precisam ser formatados de acordo com as especificações daquele protocolo. Tá? E qual que é o formato que vai ser utilizado e tudo mais, o tipo de mensagem que você vai ter que usar na tua rede, ou seja, qual que é a rede por onde aquela transmissão vai acontecer. Formatos diferentes ocorrem para diferentes tipos de redes. Então, uma coisa que pode, por exemplo, a mesma coisa que enviar uma carta, né? Se você não formatar direitinho o receptor e o remetente, o destinatário, você vai ter problemas de entregar aquela mensagem, né, pelo serviço postal. Então, formatação aqui, o encapsulamento das mensagens é necessário. Aqui vai muito sobre o que eu comentei previamente, né, do protocolo de aplicação. Pegar os dados que você quer transmitir, aí passar para um serviço de transporte, que passa para um serviço de rede, que passa para a camada de enlace de dados, que vai então preparar essa mensagem para ser transmitida. Aí tem um formato da transmissão, obviamente. Então são exemplos básicos aqui, mas dá para você ter uma ideia. E na continuação, o processo de você colocar os dados e adicionando cabeçalhos na medida em que a mensagem vai sendo encapsulada na tua pilha de protocolos local. Isso é o que nós chamamos de envelopamento, o envelope, né? Você pega todos os dados, recebem cabeçalhos adicionais, mas ultimamente, vamos falar de rede internet aqui então, você vai envelopar toda a mensagem, todo o payload, num envelope que tem o formato pronto para aquela transmissão. Por exemplo, se é uma rede internet, exatamente como mostra essa ilustração aqui da garrafinha, né? A mensagem da garrafa. Então, digamos que a garrafa seja o envelope, né? Assim, final, o pacote, ou o quadro nesse caso, percorrendo, e o oceano seja o meio físico ali, né? Então é muito interessante. O desencapsulamento é o processo inverso. Tu vai pegar aquela garrafa, vai tirar a rolha e vai sacar a mensagem de dentro. A garrafa sabe o quê? Joga fora, enfim. O que está interessado na mensagem ali. Outro procedimento é o tamanho da mensagem. É uma regra muito importante, o tamanho da mensagem. Pensa o seguinte, comparativamente aqui, a nossa ortografia, temos acentuação, temos pontuação, coisas desse tipo. Para quê? Porque se nós começarmos a atropelar, principalmente por escrito, né? Verbalmente a gente sempre está empregando as pausas, mesmo que não estejamos percebendo aqui num determinado momento, a gente está sempre pausando e usando aí as coisas. Mas na linguagem escrita, se você pegar, cara, e sair letrando por escrito, tudo que passa pela tua cabeça, sem botar uma vírgula, fica difícil de você compreender a mensagem. Digamos que nas redes de computadores haja algo parecido. Eu não posso pegar uma mensagem muito grande e mandar para digamos assim, para o destinatário, que vai ficar complicado de interpretar aquilo ali. Às vezes, até mesmo por insuficiência tecnológica de alguns requisitos que fazem parte nas arquiteturas dos computadores, buffer de recebimento de pacotes, outras áreas de memória que são envolvidas para o armazenamento temporário daquela instrução antes do parsing, né, da consulta dos dados ali e extração da mensagem de fato que você quer mandar. Então tem limitações tecnológicas ali, né? Embora que muito confortáveis para os dias atuais, mas é necessário pegar aquela mega mensagem e quebrar ela em pedaços menores. Princípio de segmentação. Isso define o tamanho da mensagem. Então quando a gente, exemplo aqui, quando a gente se comunica, a gente costuma quebrar as coisas em partes menores. Digamos que os computadores façam a mesma coisa. Então essas sentenças são limitadas em um tamanho, sempre num tamanho que o destinatário pode compreender. Essa é a proposta. Então eu vou produzir uma mensagem de um tamanho que ele é compatível com os nossos ambientes, que o meu destinatário tenha condições de receber aquela informação daquele tamanho e fazer o uso dela. Além de ficar mais fácil, né, assim, usando essa analogia aí da pontuação, da acentuação, fica mais fácil para o destinatário também ler e compreender aquela mensagem. Um outro fator importante aqui, muito importante, nas redes de computadores, é a temporização da mensagem.
Aí o tempo da mensagem também é fundamental. E algumas coisas têm relação com essa temporização. Uma delas, o controle de fluxo, que vai gerenciar a taxa de transmissões. Porque é muito necessário, às vezes você está conectado você tem uma conexão de rede de uma taxa diferente da conexão do teu destinatário. Às vezes há diferença até mesmo de meio físico, de meio de transmissão e coisas desse tipo. Embora você esteja rodando o protocolo IP, mas as camadas mais baixas são diferentes em termos de taxa de conectividade, coisas que veremos aqui também na nossa playlist. Então é necessário que eu consiga mandar dados para você numa taxa que você consegue dar conta desses dados. Então acontece muito nas redes, a taxa de encaminhamento de dados ela é superior à capacidade do remetente de processar aquelas informações. Isso acontece bastante. Então o controle de fluxo ele vai entrar nessa seara aí para coordenar essas taxas de transmissão. O controle também vai definir quanta informação pode ser enviada e a velocidade que isso pode ser entregue. O tempo de limite de resposta, muito importante. Porque às vezes eu mandei uma informação a pedido de uma aplicação que exige que, se houver algum problema de reconhecimento ou acusar o recebimento da informação, que a retransmissão deva acontecer. Por quanto tempo isso vai acontecer? Por quanto tempo eu vou esperar até chegar à conclusão ou deduzir que houve perda da mensagem em trânsito? Ou eu não devo me preocupar com isso? A aplicação que vai descobrir isso por conta própria. Sabe, tem diferenças aqui. E o tempo de limite de resposta é muito importante. Há aplicações que podem invocar, por exemplo, o protocolo TCP. O TCP ele vai estabelecer um canal confiável. O que está abaixo do TCP não tem confiabilidade nesse sentido, mas o próprio TCP ele vai ficar olhando aquilo ali. Mandei segmentos para fulano e até agora fulano não respondeu, então eu vou retransmitir, sabe? Continua não recebendo, vou transmitir de novo. Tem um limite de retransmissões aqui, obviamente. Já, por exemplo, aplicações que invoquem o protocolo UDP na camada de transporte não exigem qualquer mecanismo de confiabilidade nesse sentido. Eu vou transmitir, se a mensagem chegar, chegou, se não chegar, não tem problema. Eu vou fazer alguns serviços na camada de transporte para identificar a aplicação, com certeza, mas eu não vou ter controle de fluxo também. Eu vou mandar o máximo que eu puder, o mais rapidamente que puder. Se perder no meio do caminho, eu não estou nem interessado com isso. Então essa função de checar que deu problema na transmissão não é mais da camada de transporte, é da própria aplicação, se ela implementar isso aí. Mas no tempo de limite de resposta, na tua pilha de protocolos, nas tuas comunicações em rede, aplicações, umas vão invocar isso, outras não vão invocar esse tipo, né, de componente, de mecanismo. E isso fica cargo a cargo aqui. Discutiremos isso com muito mais detalhes quando falarmos de camada de transporte. E o método de acesso. Aqui vou dar dois exemplos clássicos aqui. O CSMA-CA e o CSMA-CD das redes wireless e Ethernet, respectivamente. Claro que não vou detalhar isso agora, como é que isso funciona. Mas certos tipos de rede você não envia mensagens a hora que você quiser. Não tem regras. No Wi-Fi, principalmente, é um procedimento de prevenção de colisão, porque quando pessoas num meio físico compartilhado, no meu caso do ar, né, se comunicam ao mesmo tempo, vai ter problema, um sinal vai atrapalhar o outro. Então há toda uma coordenação de quem pode transmitir numa rede wireless. Já numa rede cabeada, Ethernet, antes de transmitir, eu vou dar uma checada para ver se tem alguém transmitindo. Aparentemente o meio físico, a portadora está disponível, eu vou lá e transmito. Isso não impede de ocorrerem colisões em determinados ambientes, por conta de algumas configurações que serão discutidas depois para vocês, mas o próprio Ethernet ele sabe lidar com isso aí, colisão, né? Ninguém transmite por enquanto, vamos liberar a portadora primeiro, coisas que serão discutidas lá na frente, mas são métodos de acesso. Ou você acha que você pode usar a rede quando você quiser? Não é bem por aí. CCMA-CA e CCMA-CD são dois exemplos clássicos aqui de métodos de acesso, para você entender um pouquinho do que acontece nas redes de computadores. E para finalizarmos, as opções de envio de mensagens. Sim, falávamos de quê?
do remetente ou do destinatário, mas está muito vago, né? Há comunicações onde você quer se comunicar com alguém específico, isso é que nós chamamos de uma comunicação ou envio de mensagem unicast. Unicast é quando você falando com um. É ponto a ponto, literalmente, tá? Ponto a ponto. Você falando com alguém. No seu computador agora, acessando o YouTube e conferindo esse vídeo. Um exemplo é a comunicação unicast. Já tem uma comunicação de você para um grupo de destinatários. Muito comum, por exemplo, em soluções de IPTV, televisão sobre a internet. Não estou falando de streaming, OTT e vídeo sobre demanda, não. Falo de soluções de IPTV que existem, por exemplo, em empresas de TV a cabo, de internet, né? Enfim. Talvez seja o teu caso aí na sua casa, um IPTV rodando. Então eu vou mandar a transmissão, o fluxo do canal HBO, por exemplo, ele vai chegar simultaneamente a uma determinada quantidade de pessoas que queiram naquele momento assistir HBO. Isso é uma transmissão multicast, tá? E tem uma outra chamada broadcast. Então broadcast é uma coisa bem óbvia para todo mundo. No protocolo IPv4 é muito comum protocolos aqui ainda fazem uso de broadcast. O ARP, DHCP são dois exemplos clássicos, mas o TFTP pode usar, o DNS pode usar, depende de algumas condições aqui. Broadcast é uma comunicação para todos, é você se comunicando com todos. Exatamente conforme sugerido por essa imagem aqui, ó. Você está aqui. Aí você quer se comunicar com essa bolinha verde. Isso é uma transmissão unicast. Não, às vezes você ou o servidor de IPTV está mandando um canal HBO simultaneamente para um grupo de pessoas apenas. Aqui, essas bolinhas amarelas aqui não estão interessadas em assistir HBO, estão assistindo outra coisa. Já você se comunicando com todos na sua rede local, na sua subrede, na sua VLAN, coisas que nós discutiremos também. Isso é uma transmissão broadcast. Então, isso aí, opções de envio de mensagem. Esses requisitos são fundamentais para você entender o mínimo de como funciona a comunicação numa rede. Novamente, com a evolução aqui da nossa playlist, outros episódios discutirão esses componentes com detalhes. Aqui é tudo muito básico, para iniciantes, para já ir antecipando essas realidades para você. Espero que você tenha curtido, compartilhe com a sua comunidade, convoque os seus amigos para conferir essa playlist, deixe seu comentário, é muito importante, e nos vemos aí no próximo episódio. Um grande abraço.